Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo certo? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal, onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no início, a gente vai criar esse efeito hover com cards no WordPress Elementor, muito maneiro, apenas com CSS, sem JavaScript. É um efeito muito bacana, então a gente vai ver certinho como é que funciona, beleza? Aqui no canal a gente traz conteúdos 2 vezes por semana, então se inscreva aí para você ficar por dentro. Curte o vídeo, isso daí apoia demais, muito obrigado, comenta aqui embaixo também. Tamo junto, bora pro vídeo. Então, olha só, estou aqui no meu subdomínio tutoriais para a gente criar uma página dessa forma. Eu vou dar um super zoom aqui para que vocês possam ver o que está acontecendo bem aqui, ó. Vamos lá, páginas, adicionar uma nova página. Eu vou colocar aqui, ó, cards hover aula, beleza? Editar com Elementor. Aqui dentro, então, só para a gente poder limpar isso daqui, né, tirar o nosso menu padrão, vamos vir aqui em configurações de página, layout da página, vamos vir em tela do Elementor. Show de bola? Beleza. Esse vídeo aqui eu já presumo que você já saiba mexer com WordPress Elementor, né? Mas do mesmo jeito, vamos fazendo as coisas aqui com calma. Então vamos clicar nesse símbolozinho aqui de mais. Eu vou criar aqui só uma estrutura para que a gente possa inserir os cards, tá? Então esse daqui eu vou, sei lá, vai ser o ContainerPy. ContainerPy. Recomendo muito que você utilize a estrutura para a gente se localizar melhor nos elementos aqui da página. Você não precisa renomear, como eu estou fazendo aqui. Você só precisa ter atenção nas classes. Porque quando a gente for criar o CSS, a gente vai manipular essas classes, tá? Esse nomezinho aqui para ficar tranquilo. Vamos lá, esse ContainerPy, vou colocar aqui a largura total e aqui no VH, vou colocar sem VH para que ocupe tudo. E aí eu posso também alinhar o centro. Vou colocar aqui no estilo, um cinzinha, só para dar um charme, beleza? E agora vamos inserir um container aqui dentro. Isso daqui você precisa colocar, tá? Porque esse container vai ser o pai dos nossos cards, né? Das imagens que vão ficar aqui dentro. No caso pode ser imagem, pode ser qualquer outro conteúdo que você queira colocar aqui. Eu vou criar esse efeito através de imagens, tá? Então aqui a gente pode chamar, por exemplo, de list ou de container cards, tá? E aí dentro desse container cards vão estar os cards, beleza? Container cards, posso fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, que ele vai ter, por exemplo, largura total, vai ocupar 80%, tá? Para ficar desse tamanho aqui. E aí eu vou vir aqui avançado e vou dar uma classe CSS para ele. Como a gente já está chamando de container cards, só para ficar mais fácil para vocês, ó, vamos aqui também container cards, beleza? Dentro desse container cards, vamos adicionar um elemento, vou adicionar as imagens, tá? Então aqui, ó, em cada imagem dessa daqui, vamos aqui em avançado e aqui no classe CSS eu posso chamar, por exemplo, de card, beleza? Então aqui eu vou colocar que vai ser o nosso card. Vamos definir uma imagem aqui para ele então, só para ficar bonito. Eu sempre utilizo essas daqui, né? Para os exemplos aqui da aula, que são imagens bem bacaninhas aqui para a gente poder utilizar, beleza? Aí eu vou vir aqui no estilo. Não sei qual vai ser o tamanho dessa imagem, não pode ser muito larga, porque vão ter várias imagens, né? Então não pode ocupar muito espaço. Eu vou vir aqui na altura, ó. Vou aumentar um pouquinho na altura, por exemplo, uns 300 pixels. E aqui, para não danificar a imagem aqui no ajuste, eu vou colocar no cobertura, tá? Que seria a mesma coisa que mexer no CSS do Object Fit Cover, né? Para ficar dessa forma aqui. Acho que assim tá show de bola. Beleza? E agora o que eu vou fazer? A gente vai duplicar essa imagem aqui para a gente colocar as nossas outras imagens, né? Os outros cards. Lembrando, já está com a classe card, então quando a gente vir aqui duplicar, ele já vai manter esses outros também com a classe card. Aqui no estilo, no conteúdo eu vou alterando esses cards, então. Por exemplo, vou colocar esse branquinho aqui agora. Vou vir aqui no Container Cards, Layout, vamos colocar em linha, né? Para ficar um ao lado do outro. Eu vou deixar sem espaçamento mesmo, mas o design você regula como você quiser. Se quiser arredondar as bordas, por exemplo, você vai fazendo no seu estilo aí. Então, rapidinho aqui, ó, duplicando. Vou colocar esse aqui agora. Beleza? Todos os cards aqui já inseridos, ó. Show de bola. E agora? Agora a gente vai partir para o CSS. Não se preocupa que o CSS eu vou deixar o código para vocês copiarem, tá? Mas é muito importante que você entenda aqui, caso você queira fazer alguma customização também. Beleza? Ó, nesse nosso Container Cards, a gente pode inserir todos os códigos CSS no elemento Py. Eu gosto de fazer isso, que acho que fica mais organizado na nossa página. Mas se você quiser, se você não tiver o Elementor Pro, você pode inserir os códigos CSS. Aqui, ó, se você visualizar a página, aqui no personalizar, você pode colocar o código CSS no CSS adicional, ou seja, no seu editor de tema do WordPress, tá?
mas eu tenho um vídeo aqui no canal também que fala como que você pode obter plugins Pro sem pagar o preço da empresa, que é uma facada, né? Isso também não é fora da lei, beleza? Então, se você quiser depois, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal. Olha só, vamos vir aqui no Container Cards avançado e vamos começar aqui a puxar o CSS. Ó, seguinte, o que a gente precisa fazer? Esse efeito vai ser um efeito 3D, tá? Então, a gente vai utilizar algumas propriedades CSS 3D. A primeira coisa, eu vou puxar esse Container Cards aqui, ó. Deixa eu dar um mega zoom aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Container Cards, que é o que a gente chamou. A gente primeiro, como a gente vai dar um efeito 3D, a gente precisa sempre definir a nossa perspectiva, que seria a nossa câmera, como se fosse uma câmera imaginária, tá? Então aqui, ó, perspectiva, e qual vai ser a distância dessa câmera para a nossa página. Então pensa, aqui tá a nossa página, e a gente vai ter uma câmerazinha que vai estar filmando essa página, porque como a gente vai ter os efeitos 3D, né, que se movem nos 3 eixos, a gente precisa de uma câmera para ter como base. Quando a gente coloca a perspectiva, a gente está ativando essa câmera. O padrão, né, que o pessoal gosta de colocar é 1000 pixels. Então, a distância que a câmera vai ter da página é uma distância de 1000 pixels. É uma boa distância para a gente utilizar, para a gente fazer os efeitos. Se você quiser, você pode colocar essa câmera mais próxima, né? Aí qualquer efeito vai ficar mais próximo da tela, vai ficar maior, não fica tão sutil, tá? Perspectiva, e aqui a gente precisa declarar que os elementos filhos do Container Cards, ou seja, cada card, eles vão ter interação 3D, tá? Então, Transform Style. A propriedade Transform Style, ela tem um valor que é o Preserve 3D. Ou seja, vai preservar os 3 eixos, né? Vai preservar os movimentos em 3D dos elementos filhos, beleza? Isso precisa ser colocado dentro do Container Py dos cards. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai definir a movimentação desses cards. Então, por exemplo, se eu vier aqui, como eu vou tentar fazer um efeito que todos os cards, inicialmente, eles vão ficar mais escuros. Quando a gente passa o mouse, além deles ficarem mais claros, eles vão avançar para a tela. Então, vai tipo dar um scale nesse card. Só que no caso não vai ser um scale, vai ser um scale sobre a perspectiva 3D, no eixo Z, né? O eixo Z é esse que vai para fora da tela, então ele pode ir para frente ou para trás. Quando ele vai para frente, por estar mais perto da câmera, ele fica maior. Então dá essa impressão de scale. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o card padrão, ele vai ter um filter, um brightness de... Ó, se eu colocar 0, ele fica completamente sem brilho. Se a gente colocar, por exemplo, ponto 1 ou ponto 2, ou então, em vez aqui do brightness, daria pra gente colocar também um saturate, tá? Aí você faz como você quiser. Por exemplo, saturate, eu vou colocar aqui, se eu colocar 0, ele vai ficar completamente sem cor, tá vendo? Mas aqui eu vou deixar, acho, o brightness mesmo. Tá, em vez de 0, eu vou deixar aqui ponto 1, tá? Que seria 0.1 para ficar ainda um pouquinho visível esses cards. E agora? Agora, no card que eu fizer o hover, então, ó, vamos vir aqui e colocar card hover. O hover, se você não sabe, é quando a gente passa o mouse nesse elemento. Eu vou querer um filter brightness de 1. Ou seja, o card que a gente passar o mouse, ele vai ficar com brilho. Só que eu quero que isso seja suave, tá vendo? Eu não quero que essa transição seja seca. Então, a gente precisa adicionar aqui um transition all de 0.3 segundos. Olha só, agora quando a gente passa o mouse, olha lá. Tá vendo que é mais suave? Que ele ganha e perde esse brilho? Dá pra colocar aqui uns 6, eu acho, né? Pra ser mais suave ainda. Olha lá, agora tá show de bola. Beleza? Além desse brightness, agora como ele tá com Preserve 3D, dá pra gente colocar aqui, ó, um transform. Ou seja, uma transformação em qual eixo? Aqui a gente vai utilizar um translate, né? Transform translate no eixo Z. Beleza? Não vamos utilizar nem X nem Y, vamos usar no eixo Z. No eixo Z eu vou colocar, por exemplo, 200 pixels. O que vai acontecer a partir de agora? Você pode ver que os nossos cards agora, eles estão avançando para a câmera 200 pixels, tá? Se a gente colocar positivo, ele vai avançar. Se eu colocar negativo, ele vai reduzir, ó, 200 pixels. E por que? Você pode ver que os da esquerda parece que estão indo para a esquerda, os do centro, eles avançam em linha reta e os da direita vão para a direita. Por que isso acontece? É como eu falei para vocês, a gente tem uma câmera
que por padrão ela está no centro da nossa imagem e esses elementos eles se movem de acordo com essa câmera. O que está no centro ele vai se mover no centro. Conforme os que estão na extremidade eles se movem mais ou menos, tá? Então fica algo real mesmo. E agora? Bom, além de acontecer isso daqui, eu preciso dar um efeito para os outros também. Por exemplo, eu quero que o card ao lado desse que eu estiver passando o mouse, ele também sofra um pouquinho. Então, ele também vai ganhar um leve brilho e ele também vai se movimentar no eixo Z, só que menos, né? Então, vai ser algo menos sutil. Mais sutil, né? Então, olha só, eu vou duplicar esse card hover, tá? Só que como que eu posso pegar... Em vez desse daqui, eu vou pegar o próximo, que seria o da direita dele. No CSS dá pra gente fazer isso através do nosso seletor, que é o mais. Esse mais ele vai pegar o elemento logo após esse card. Então, ó, o card que a gente estiver pegando o hover, a gente vai pegar o próximo elemento. Qual é o próximo elemento? É o ponto card. Dessa forma, olha só. Agora vieram os dois cards. Só que aí a gente deixa isso mais sutil. Dá pra colocar, por exemplo, um ponto 8. E aqui, vou colocar uns 175 pixels, será? Dessa forma, tá vendo? Você pode ver que fica algo mais suave. Ou dá pra colocar uns 150, vamos ver. Tá? Isso aqui você ajusta como você quiser também, ó. Beleza? Ah lá. Agora a gente já começa a ter um efeito. E agora? Bom, acho que o ponto 8 foi muito, né? E agora? Agora basta a gente fazendo essa mesma coisa. Aqui no caso, esse ponto card seria o próximo elemento do card hover, tá? Isso do próximo se dá por esse mais. Aqui no caso, a gente só quer selecionar o próximo elemento se ele tiver a classe ponto card. Mas como a gente já sabe que o próximo elemento de cada item aqui tem a classe card, daria também para a gente utilizar o seletor geral, que é o asterisco no CSS, né? Ou seja, eu vou selecionar o próximo elemento, seja ele qual for. Seja ele uma div, seja um button, seja ele um elemento que tem a classe .card. Ah lá, você pode ver que funciona da mesma forma. E agora? Agora pega, copia, duplica, cola aqui de novo. E agora eu vou querer selecionar o próximo ainda. O próximo desse elemento, vamos selecionar o próximo. Como? Mais e asterisco. Agora fica fácil, né? Aqui, em vez de ponto 7, dá para colocar ponto 5. E aqui dá para colocar 100 pixels, por exemplo. Vocês vão suavizando cada vez mais isso, ó. Tá vendo? Que efeito bacana que tem. Dá para a gente fazer também, além desse translate no eixo Z, dá para a gente colocar aqui, ó, um rotate, né? Um rotate no eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical. Então, tudo que gira no eixo Y vai girar dessa forma assim, ó. Tudo que gira no eixo X gira dessa forma. No eixo Y gira assim. Beleza? Então aqui, por exemplo, colocar 20 graus. Olha só o que acontece agora. Tá vendo? Você vê que ele fica nesse formato. Dá para colocar um pouquinho mais? 50 graus. Olha lá. Ele dá essa quebradinha, tá vendo? Fica muito bacana. E aqui dá para eu colocar a mesma coisa. Vou adicionar também um rotate, só que agora em vez de 50 graus dá para colocar, por exemplo, uns 25 graus, né? 25 graus. Olha só o efeito que estamos tendo agora. Ó. Certo? E aí vocês regulam como vocês quiserem, tá? Aqui então agora eu vou dar mais um efeito que vai ser no último aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, novamente o mais um asterisco. E agora vai ser muito sutil. Vou colocar aqui, por exemplo, 3 ou 2, não sei. E aqui, em vez de 100, vou colocar 70 ou então 50. Acho que 50. E aqui, 25 graus, vou colocar uns 10 graus. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ah lá. Fica ainda mais sutil. Beleza? E agora? Agora a gente pode fazer isso nos cards que estão antes. Como que a gente vai selecionar os cards que estão antes? Logo após, a gente seleciona através do mais. E os cards antes? Aí ferrou, né? Não tem nenhum seletor específico para o card antes, mas a gente tem um seletor no CSS que é o res. Ou seja, se eu fizer o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, o card hover. No caso, vamos aqui pegar o card. Qual card eu vou querer pegar? Eu vou querer pegar o card res, ou seja, eu vou querer pegar o card que contém o quê? Que contém um elemento logo após ele
que no caso, que contém um card logo após ele, que está sendo feito o hover. Ou seja, se eu fizer o hover nesse daqui, o elemento que contém um card hover logo após é esse aqui. Beleza? Então, dessa forma, aqui no caso a gente pode usar card, ou então, mais uma vez, o nosso seletor geral, porque a gente sabe que o que está após é o card mesmo. Pessoal, eu peço perdão por não poder explicar para vocês isso aqui do zero, mas assim, senão o vídeo vai ficar gigantesco também, né? Se você quiser aprender mais sobre CSS, sobre o WordPress Elementor do básico até o avançado, a parte de design também, de experiência de usuário e também a parte dos códigos, né? HTML, CSS, também programação, front-end, back-end, banco de dados, JavaScript, PHP, frameworks, para que você possa se tornar um desenvolvedor web completo, que sabe todas essas áreas. Tem um suporte também comigo pelo WhatsApp, 7 dias por semana, se você precisar. Tem um grupo no WhatsApp também com todos os membros, onde eles interagem, é um network muito bacana. Se você quiser, basta você clicar no link na descrição aqui do vídeo. Demorou? Então, olha só, voltando aqui. Card, has, hover. Aqui, agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, que vai ser um antes, só que vai ser menos aqui, né? No caso, brightness set, aqui ele vai rotacionar para o outro lado. Olha só, então. Tá vendo agora o efeito que criou? Que bacana. E agora só a gente, ó, copia isso daqui, joga aqui embaixo. Agora eu quero pegar um card que tenha. Não vai ser o próximo que vai estar sofrendo hover. Vai ser um antes do próximo. Então, olha só. Asterisco aqui e um maisinho antes. Dessa forma, a gente vai estar pegando o card que está 2 vezes atrás do que está sofrendo hover. E agora, o que eu vou fazer com ele? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 5, joga 100 e aqui, menos 25. Vamos ver aqui se deu certo, olha lá. Ó. Show, né, pessoal? Beleza? Aqui, menos 25, beleza. E agora a gente pode copiar isso daqui mais uma vez e colar aqui embaixo. E agora vai ser mais um ainda, certo? Mais um. E aqui, em vez de 5, a gente colocou 3. Colocou 50 pixels. E aqui colocou 10 graus. Então já temos lá o nosso efeito, beleza? Olha lá, bem sutil, ó. Se a gente passa o mouse aqui, dá esse efeito bacana. E o bom é que se você entendeu esse código, se você acompanhou aqui, você pode alterar como você quiser, tá? Lembrando, se você quiser copiar o código, o link vai estar na descrição também, para você copiar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem assistido. Se esse vídeo foi útil para vocês, eu peço que vocês curtam, por favor, isso aí apoia muito. Se inscreve no canal para você receber mais conteúdos de valor. Comenta aqui embaixo também, caso tenha alguma dúvida, te ajudo como eu puder. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tamo junto.